Shalom, meninas. Hoje a gente vai continuar aqui, né, com o nosso propósito. E hoje vai ser um poço que Ângela escolheu. E chama-se Poço da Dependência. E ele diz assim: só se enche quando confiamos no Senhor. E aqui continua: por meio de vocês, esmaguei cavalos e cavaleiros, e destruí carros de guerra, e aquele que os dirigiram. Está em Jeremias 51, 21, essa palavra. O poço da dependência, ele é crucial na nossa vida, porque depender de Deus é entregar a Ele tudo o que você tem. É confiar que Deus vai fazer o sobrenatural. Por nós, Deus faz o impossível. Mas o que você está disposto a fazer para Deus agir na sua vida? Então, hoje, queira viver a providência de Deus. Queira conhecer o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas. Veja a providência chegar do lugar que você menos imagina. Então, aqui, né, esse poço, ele nos lembra a depender de Deus verdadeiramente, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente aceita o Senhor, a gente está dizendo: Senhor, eu te entrego tudo. Te entrego absolutamente tudo, os meus caminhos, as minhas vontades, os meus desejos, te entrego tudo. Porque sem Deus não somos nada. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente já está ali dizendo: Senhor, as minhas vontades agora vai ser a sua vontade. Não vou mais fazer a minha vontade. Então, quando você começa a perceber o como o Espírito Santo trabalha, você percebe que a dependência ela vai ser sempre crucial. Mas como assim crucial? Porque a partir do momento que você aceita a Jesus, o Espírito Santo ele vai começar a te moldar dentro do seu coração. Ele vai começar a moldar você por dentro. E ser moldado por dentro gera dependência, porque às vezes o Senhor vai te dizer: não vai para tal lugar. Às vezes ele vai te dizer: não compre tal coisa. E aí você vai aprendendo a depender de Deus. Aí você vai aprendendo diariamente a saber como é ser um verdadeiro cristão, como é depender somente de Deus e não de pessoas. Saber que você pode confiar no Senhor, independente de qualquer coisa. Então, esse poço, ele sempre vai nos lembrar que ser cristão é ser dependente, dependente de alguém, dependente de algo. Mas não é algo momentâneo, não é algo passageiro, não é algo que vai te machucar, não é algo que vai te ferir, não é algo que vai te causar tristeza profunda. Não, não é esse tipo de dependência. Não é dependência no outro que você não consegue viver sem. Não, não é esse tipo de dependência que o Senhor nos remete, nos coloca a ter. A dependência em Deus é saber que Ele vai fazer. É você começar a confiar somente nele, depender dele, fazer o que ele quer, porque você sabe que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Porque quando a gente vem logo para o Senhor, a gente começa a olhar para o pastor, começa a olhar para os irmãos e às vezes querer comparar com nós mesmos. Ah, mas o pastor ele prega e ele faz aquilo e tal, eu quero ser igual e que não sei o quê. A gente vai naquela empolgação e aí acaba que o pastor comete algum erro e aí você fica frustrado, acabado, quer sair da igreja, não quer mais conta com ninguém. Então a sua dependência está no lugar errado. A sua confiança está na pessoa errada. A sua confiança tem que estar em Deus. Você tem que confiar no Senhor e acreditar que Ele vai fazer o sobrenatural, porque Deus ele não erra, Deus ele não falha, mas o pastor falha, você erra, você é ser humano, assim como seu líder, não importa em qual situação ele se encontra, seja pastor, seja discípulo, seja, sabe, obreiro, não importa, ele é ser humano, ele vai errar em algum momento. Ele não é perfeito, ele nunca vai ser perfeito, ele é aperfeiçoado.
todos os dias, diariamente, renunciando à sua vontade, renunciando à carne, ele vai se aperfeiçoando em Cristo e não em pessoas. E é isso que a gente tem que aprender diariamente, a não confiar, a não depositar a nossa confiança em pessoas, a nossa dependência em coisas. Não, é em Deus. E saber que Ele vai prover, Ele vai fazer, porque Ele não erra. Ele sabe, Ele te conhece. O pastor, às vezes, ele pode te conhecer, saber seu nome, saber sua casa, saber seu endereço completo, mas Deus conhece o seu coração. E pastor nenhum consegue acessar isso, líder nenhum consegue acessar isso. Então, por isso que é crucial o tempo com Deus. Por isso que é crucial você fazer o seu devocional. Entrar no quarto, fechar a porta e orar. Porque somente o Senhor pode acessar o seu coração. Somente o Senhor sabe quem é você de verdade. Então, confie nele. Deposite a sua confiança nele. E aí sim, você nunca vai ser decepcionado. Porque o Senhor, ele não decepciona os seus, ele corrige. Porque a Bíblia diz que ele corrige a quem ele ama. Ele sempre vai nos corrigir. Ele sempre vai dizer se a gente está errado, se a gente não está. Ele sempre vai fazer isso. E se Deus não estiver fazendo isso com você, algo tem de errado. Porque Deus, ele é um pai que cuida e zela. Então, o pai que cuida, ele corrige o seu filho. Ele diz, não está certo, não é assim, não é dessa maneira. Ele sempre vai nos corrigir. Mas cabe a nós aceitar a correção. Cabe a nós aceitar aquilo que o Senhor designou para nós. Então, a confiança, ela é crucial na nossa vida. Mas a dependência, ela é, sabe, algo que vai te moldar de um jeito surreal. É você estar em um dia que você fala, Senhor, eu acabei de receber o meu salário, mas eu tô com um imprevisto que acabou de acontecer. E é você começar a falar, poxa, eu preciso tirar o dízimo, eu preciso tirar a oferta, eu preciso pagar aquela dívida, mas eu não vou negociar aquilo que eu tenho com o Senhor. E é você tirar e devolver aquilo que é de Deus. É você dizer, não, Senhor, eu te entrego. E confiar que o Senhor, ele vai prover. Então é você saber que o Senhor, ele é o Jeová Jireh. Ele provê todas as coisas. E ele vai fazer. Se você confiar nele, ele vai fazer o sobrenatural. Se você fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Porque Deus, ele não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Deus, ele não tem dívidas. Deus, ele não simplesmente diz, eu tô com uma dívida com fulano e não sei, ano que vem eu pago. Não, o Senhor não tem isso. Ele honra com os compromissos dele. Então, honre também com aquilo que você falou para Deus. Honre com a sua palavra. Honre com atitudes. Honre renunciando. Honre com suas palavras, adorando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, honrando ao Senhor dia após dia, noite após noite, não importa qual maneira seja, mas louve ao Senhor em todo o tempo. E aqui diz, você é preciosa de Deus. Então, Deus, ele fala que somos como um rubi. Então, confie no Senhor. Não importa o que aconteça, lembre que você é preciosa. Lembre que você é uma joia rara. Lembre sempre de quem você é, porque Deus, ele vai te honrar. Mas para ele te honrar, você precisa se desprender e fazer. Então hoje a gente está aprendendo sobre o poço da dependência. Ângela que escolheu esse poço, mas não significa que é somente para a Ângela confiar. É somente para a Ângela depender, não é para cada uma de nós. Depender do Senhor, confiar no Senhor. E todos os dias, diariamente, é uma renúncia mesmo, é sacrifício mesmo. Às vezes a gente vai chorar, vai se espernear, mas faça. Não deixe de fazer. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Então vamos orar. Senhor, te agradeço, meu Deus, por este momento, por este tempo, Senhor.
Que a gente venha aprender a confiar e depositar a nossa confiança em Ti, a nossa dependência em Ti. Que a gente venha te conhecer verdadeiramente e que o Senhor venha revelar quem nós somos em Ti. Que a gente venha saber, meu Deus, e não ficar guardando as coisas dentro do nosso coração e se escondendo do Senhor, não. Que a gente venha se abrir, que a gente venha falar, que a gente venha confessar os nossos pecados, que a gente venha, sabe, abrir o nosso coração para que o Senhor faça morada. Que a gente venha aprender a renunciar às coisas deste mundo e a começar a aprender a usufruir das coisas de Deus, das tuas palavras, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor reservou. A tua palavra diz que o Senhor tem tesouros escondidos. Então, para que a gente tenha acesso livre, a gente precisa aprender a depender de Ti. Então, meu Deus, nos ensina todos os dias. Nos ensina, Senhor, para que a gente possa depender do Senhor diariamente. Em nome de Jesus. Amém.